Existem pessoas que você ajuda, mas que estão te afastando silenciosamente de Deus. Parecem frágeis, perdidas, precisando de você. Mas cada conversa drena sua paz, sua clareza espiritual, sua comunhão. A Bíblia nunca disse que você deveria salvar a todos. Há relacionamentos que se disfarçam de missão, mas funcionam como armadilhas espirituais. E o pior, isso pode estar acontecendo dentro da própria comunidade de fé. Sem que você perceba, sua força espiritual está sendo consumida por alguém que você jamais imaginaria, porque nem toda necessidade vem de Deus e nem toda ajuda é santa. Você sabia que existe um tipo de sofrimento espiritual que a maioria dos cristãos carrega em silêncio? É aquele peso que vem de tentar ajudar alguém, mas sentir no fundo que algo está errado. Você ora, você aconselha, você está sempre presente, mas em vez de crescer espiritualmente, você sente sua paz desaparecer. Sua clareza se esvai, sua comunhão com Deus começa a enfraquecer. E o mais doloroso, você não entende por quê. Afinal, ajudar é um mandamento cristão, não é? Então por que essa sensação de vazio? Por que esse cansaço espiritual que ninguém vê? Ellen White, em seus escritos proféticos, alertou sobre algo que poucos compreendem até hoje. Nem toda necessidade que bate à sua porta vem de Deus. Existem relacionamentos que se disfarçam de missão, mas funcionam como armadilhas espirituais. Pessoas que parecem indefesas, frágeis, necessitadas, mas que, sem você perceber, estão drenando sua força espiritual, desviando seu foco da verdadeira missão e afastando você da presença de Deus. E o mais assustador, isso pode estar acontecendo dentro da própria igreja, dentro da sua própria comunidade de fé. A Bíblia nunca disse que você deveria salvar a todos. Cristo não atendeu todas as multidões. Ele se retirava. Ele discernia. Ele sabia quando dizer não. E Ellen White, com a clareza profética que caracterizou toda a sua obra, ensinou que o verdadeiro amor cristão não é ausência de limites, é equilíbrio entre compaixão, sabedoria e fidelidade espiritual. Amar sem discernimento não é virtude, é imprudência e pode custar sua salvação. Hoje, vamos falar sobre algo que precisa ser dito: como identificar relacionamentos que drenam sua vida espiritual, como amar sem se perder e como estabelecer limites santos sem culpa. Porque Deus não te chamou para se destruir em nome de falsas responsabilidades. Ele te chamou para viver em comunhão plena com Ele. E isso exige sabedoria, coragem e, às vezes, a difícil decisão de se afastar. Antes de continuar, deixe sua curtida neste vídeo e se inscreva no canal, porque o conteúdo que compartilhamos aqui não é superficial, é profundo, é bíblico e pode transformar sua caminhada com Deus. E se algo tocar seu coração hoje, deixe um comentário. Compartilhe o que você está sentindo. Às vezes, escrever aquilo que está guardado dentro de nós é o primeiro passo para a cura. Quero muito ler o seu comentário. Se você já sentiu essa exaustão espiritual inexplicável, se já questionou por que sua vida de oração não é mais a mesma depois de se envolver com determinadas pessoas, se já percebeu que sua paz desapareceu, mas não consegue entender o porquê, este vídeo é para você. Porque a resposta pode estar em algo que você nunca imaginou. Nem toda ajuda é santa. E nem toda necessidade vem de Deus. Existe uma verdade espiritual que poucos cristãos reconhecem. Nem toda necessidade que aparece diante de você é um chamado divino. A Bíblia está repleta de exemplos de Jesus se retirando das multidões, recusando pedidos e escolhendo com sabedoria onde investir seu tempo e energia. Ele não atendia a todos, ele discernia. E esse discernimento não era falta de amor, era sabedoria profética. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações,
descreve como Cristo frequentemente se afastava das multidões para comungar com o Pai, mesmo quando havia necessidades urgentes ao seu redor. Ele sabia que preservar sua comunhão era mais importante do que atender todas as demandas humanas. Mas nós, cristãos modernos, fomos ensinados a acreditar que recusar ajuda é egoísmo, que dizer não é falta de compaixão, que estabelecer limites é frieza espiritual. E essa crença, embora pareça piedosa, tem destruído inúmeras vidas espirituais. Porque existem pessoas que chegam até você disfarçadas de necessidade legítima, mas que, na verdade, funcionam como portais de desvio espiritual. Elas consomem sua energia, monopolizam seu tempo, drenam sua clareza mental e, aos poucos, afastam você da presença de Deus. E o pior, você não percebe, porque tudo parece tão necessário, tão urgente, tão cristão. Ellen White foi clara ao alertar sobre os perigos das más companhias, mesmo dentro da igreja. Em Testemunhos para a Igreja, ela escreveu que existem influências sutis que enfraquecem a fé, que parecem inofensivas, mas que gradualmente corroem a sensibilidade espiritual. Não são necessariamente pessoas más, mas são pessoas que, por suas escolhas, seu estilo de vida ou sua constante necessidade de atenção, se tornam pesos espirituais. E quando você carrega um peso que Deus não te deu, você começa a afundar. Sua oração perde força, sua Bíblia perde sabor. Sua comunhão com Deus se torna mecânica, distante, vazia. Você já passou por isso? Já sentiu que depois de começar a ajudar determinada pessoa, sua vida espiritual começou a declinar? Talvez você tenha atribuído isso a outras causas. Talvez tenha pensado que era uma fase, um ataque espiritual comum, uma provação. Mas, e se não for? E se a verdadeira causa for justamente aquele relacionamento que você acreditava ser uma missão divina? Porque o inimigo é astuto. Ele não vai te afastar de Deus com tentações óbvias. Ele vai usar sua compaixão, sua bondade, seu desejo genuíno de ajudar e transformar isso em armadilha. A verdade é que Deus nunca te chamou para carregar todos os fardos. Ele te chamou para carregar o jugo dele, que é suave e leve. Quando você sente que está sendo esmagado por responsabilidades que não foram designadas por Deus, algo está errado. Quando você percebe que sua paz desapareceu, que sua alegria em Cristo se foi, que você está espiritualmente exausto, não é Deus quem está te levando por esse caminho. É uma falsa responsabilidade. É um relacionamento que se disfarçou de missão, mas que, na verdade, é um desvio. Ellen White ensinou que o verdadeiro serviço cristão fortalece a fé, não a destrói. Quando você está no caminho certo, mesmo em meio às dificuldades, há paz, há clareza, há crescimento espiritual. Mas quando você está carregando um peso que não vem de Deus, há apenas exaustão, confusão, distanciamento da presença divina. E se você está sentindo isso agora, talvez seja a hora de questionar: essa pessoa que eu tanto tento ajudar, está me aproximando de Deus ou me afastando dele? O que torna esses relacionamentos tão perigosos é justamente a aparência de legitimidade. Não estamos falando de pessoas claramente mundanas, de influências obviamente negativas. Estamos falando de pessoas que frequentam a igreja, que conhecem a Bíblia, que usam a linguagem da fé, mas que por suas atitudes, suas constantes crises e sua dependência emocional doentia se tornam vampiros espirituais. Elas não tiram sua paz de forma violenta, elas drenam aos poucos, sutilmente. E quando você percebe, já está espiritualmente esgotado. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, alertou sobre a importância de preservar nossas forças físicas, mentais e espirituais.
Ela ensinou que há pessoas que, por sua própria escolha de viver em constante caos, consomem as energias daqueles ao seu redor, e que permitir isso não é amor, é imprudência. Porque Deus te deu uma quantidade limitada de energia espiritual. Quando você a desperdiça com quem não está disposto a mudar, você a retira de onde realmente deveria estar investindo: sua família, sua missão, sua comunhão com Deus. Talvez você esteja pensando, mas Jesus não disse para amar o próximo como a nós mesmos? Sim, mas Jesus também disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Mateus 7,6. Isso não é crueldade, é sabedoria. Há pessoas que não estão prontas para receber o que você tem a oferecer. Há pessoas que vão pisar em tudo o que você dá e ainda vão te culpar por não dar mais. E insistir em ajudar quem não quer ser ajudado não é virtude cristã, é teimosia disfarçada de compaixão. Visualize essa cena. Você passa horas aconselhando alguém, orando por essa pessoa, oferecendo apoio emocional e espiritual. Mas toda vez que você se encontra com ela, sai exausto, confuso, espiritualmente pesado. Sua oração, que antes era fluida, agora parece bloqueada. Sua leitura bíblica, que antes trazia paz, agora parece mecânica. E, o pior, essa pessoa nunca muda. Continua nas mesmas escolhas, nos mesmos padrões destrutivos, na mesma dependência emocional. E você? Você continua se sacrificando, achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está apenas se destruindo. Ellen White foi enfática ao dizer que há momentos em que o amor verdadeiro exige distância. Em Mensagens aos Jovens, ela alertou sobre relacionamentos que enfraquecem a fé, que normalizam o pecado e que, mesmo sem intenção, afastam o cristão de sua comunhão com Deus. E ela deixou claro: preservar sua vida espiritual não é egoísmo, é obediência, porque você não pode dar o que não tem. Se você está espiritualmente vazio, como vai ajudar alguém? Se sua própria comunhão está comprometida, como vai levar alguém a Deus? A pergunta que você precisa fazer é: esse relacionamento está me fortalecendo espiritualmente ou me enfraquecendo? Porque se a resposta for enfraquecendo, você não está em uma missão divina. Você está em uma armadilha. E Deus está esperando que você tenha coragem de reconhecer isso e agir. Há um tipo de pessoa que transforma sua vida em uma série interminável de emergências. Sempre há uma crise, sempre há um drama, sempre há algo que precisa de sua atenção imediata. E você, com seu coração compassivo, sempre responde, sempre está lá, sempre abre mão da sua paz, da sua família, da sua comunhão com Deus, porque afinal, essa pessoa precisa de você. Mas aqui está a verdade dolorosa. Essa pessoa não precisa de você. Ela precisa de Deus. E enquanto você continuar preenchendo o espaço que só Deus deveria ocupar, ela nunca vai buscá-lo. Ellen White, em Caminho a Cristo, ensinou que há uma diferença entre ajudar alguém a se levantar e carregar alguém que se recusa a caminhar. O verdadeiro amor cristão capacita, fortalece, aponta para Deus, não cria dependência. Quando você se torna o salvador emocional de alguém, quando você se torna a fonte de paz que só Cristo deveria ser, você não está ajudando. Você está atrapalhando o trabalho de Deus na vida dessa pessoa e, ao mesmo tempo, está destruindo sua própria vida espiritual. Pense nisto. Quantas vezes você cancelou seu momento de oração para atender uma ligação urgente? Quantas vezes você deixou de ir à igreja porque precisava resolver o problema de alguém? Quantas vezes você sacrificou sua comunhão com Deus em nome de uma necessidade que parecia inadiável? E o que aconteceu? A pessoa mudou ou ela voltou uma semana depois, com outra crise, outro drama, outra emergência? Porque quando alguém encontra em você um refúgio mais acessível do que Deus, essa pessoa nunca vai buscar o verdadeiro refúgio.
E enquanto isso, sua vida espiritual desmorona. Você não percebe de imediato, acontece aos poucos. Primeiro você sente um leve cansaço espiritual. Depois, sua oração se torna uma obrigação. Sua leitura bíblica perde o sabor. Você ainda vai à igreja, ainda mantém as aparências, mas no íntimo você sabe, algo está errado. Você não sente mais a presença de Deus como antes. Você não tem mais aquela paz inexplicável. Você está espiritualmente vazio. E a causa? Aquele relacionamento que você achava que era uma missão divina. Ellen White alertou que o inimigo usa estratégias sutis para afastar os cristãos da comunhão com Deus. Ele não precisa te levar ao pecado escandaloso. Ele apenas precisa te manter ocupado demais, emocionalmente desgastado demais, espiritualmente exausto demais para buscar a Deus. E qual é a ferramenta perfeita para isso? Relacionamentos que drenam sua energia sob o disfarce de necessidade legítima, porque você nunca vai questionar, você nunca vai recuar. Você vai continuar se sacrificando, achando que está sendo cristão, quando na verdade está apenas sendo manipulado. A verdade é que Deus nunca te pediu para ser o salvador de ninguém. Esse papel já está preenchido. Seu papel é apontar para Cristo, oferecer ajuda com sabedoria e, quando necessário, recuar. Porque há pessoas que só vão buscar a Deus quando você sair do caminho. E há momentos em que o maior ato de amor é justamente esse: sair do caminho e deixar Deus agir. O que muitos cristãos não compreendem é que existem relacionamentos que funcionam como âncoras espirituais. Você quer subir, quer crescer, quer aprofundar sua comunhão com Deus. Mas há alguém te puxando para baixo, não de forma óbvia, não com discursos contra a fé, mas com atitudes, escolhas, conversas e influências que sutilmente normalizam o que deveria ser inaceitável. E aos poucos, sem perceber, você começa a ceder. Suas convicções começam a enfraquecer, seus padrões começam a cair. E quando você olha para trás, já não é mais a mesma pessoa espiritualmente forte que costumava ser. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, foi direta ao alertar sobre o perigo das amizades espirituais descuidadas. Ela escreveu que há pessoas que, mesmo professando a mesma fé, exercem uma influência corrosiva. Não porque sejam inimigas declaradas da verdade, mas porque vivem uma fé superficial, uma espiritualidade conveniente, uma religiosidade que se dobra conforme as circunstâncias. E quando você passa tempo demais ao lado dessas pessoas, você começa a absorver essa mesma mentalidade. Começa a achar normal o que antes te incomodava. Começa a justificar o que antes rejeitava. Imagine este cenário. Você tem um amigo ou uma amiga dentro da igreja que vive constantemente no limite entre o sagrado e o mundano. Essa pessoa conhece a verdade, frequenta os cultos, mas vive de forma contraditória. E toda vez que você está junto, as conversas giram em torno de assuntos que não edificam. Fofocas disfarçadas de preocupação, críticas disfarçadas de análise, mundanismo disfarçado de liberdade cristã. E você, querendo ser amável, querendo ser inclusivo, participa. E aos poucos, sua sensibilidade espiritual vai embora. Você já passou por isso, já percebeu que depois de passar tempo com determinadas pessoas, mesmo dentro da igreja, sua vontade de orar diminui, sua alegria em servir a Deus esfria, sua convicção sobre a verdade começa a vacilar. Isso não é coincidência, é influência espiritual. E Ellen White alertou que essa é uma das armas mais eficazes do inimigo. Colocar ao seu lado pessoas que professam a mesma fé, mas que vivem uma espiritualidade morna, fraca, comprometida, porque você nunca vai se afastar delas. Afinal, são irmãos, são da mesma igreja,
Como você poderia recuar? Mas a Bíblia é clara: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Paulo não estava falando de incrédulos. Ele estava falando de pessoas dentro da comunidade de fé que, por suas conversas, seus valores e suas escolhas, contaminam a espiritualidade dos outros. E Ellen White reforçou esse alerta ao ensinar que há momentos em que, por amor à sua própria salvação, você precisa se afastar, mesmo que isso signifique se afastar de alguém que está dentro da igreja. A questão não é julgar. A questão é discernir. A questão é reconhecer que sua vida espiritual é preciosa demais para ser comprometida por relacionamentos que, mesmo parecendo inofensivos, estão minando sua fé. Deus não te chamou para salvar ninguém às custas da sua própria salvação. Ele te chamou para ser fiel, e às vezes fidelidade exige distância. Silenciosa que atormenta muitos cristãos, a culpa de estabelecer limites. Você sabe que determinado relacionamento está te fazendo mal. Você sente que sua paz desapareceu, que sua comunhão com Deus não é mais a mesma, que você está espiritualmente exausto. Mas toda vez que pensa em recuar, uma voz dentro de você sussurra: isso não é cristão, você está sendo egoísta, Jesus nunca abandonaria ninguém. E essa culpa te paralisa. Então você continua se sacrificando, continua se anulando, continua carregando um peso que está te destruindo, porque você acredita que recuar seria trair os princípios do amor cristão. Mas Ellen White ensinou algo revolucionário. Estabelecer limites não é falta de amor, é sabedoria espiritual. Em A Ciência do Bom Viver, ela escreveu que preservar a própria saúde física, mental e espiritual é um dever cristão, que sacrificar-se de forma imprudente, sem discernimento, sem orientação divina, não é virtude, é autodestruição. E Deus nunca pediu que você se destruísse em nome de falsas responsabilidades. Ele pediu que você o amasse de todo o coração, com todas as suas forças. E isso só é possível quando você está espiritualmente saudável. Pense nisto. Jesus estabeleceu limites. Ele não curou todas as multidões. Ele não atendeu todos os pedidos. Ele não permitiu que todos o seguissem. Em várias ocasiões, ele se retirou, disse não e priorizou sua comunhão com o Pai acima das demandas humanas. E se o próprio Cristo fez isso, quem somos nós para achar que devemos estar disponíveis para todos, o tempo todo, sem exceções? Isso não é humildade, é arrogância disfarçada de piedade. É achar que somos mais compassivos do que Jesus foi. Talvez você esteja lutando com essa culpa agora. Talvez haja alguém na sua vida, um amigo, um parente, até mesmo alguém da igreja, que está drenando suas forças espirituais, mas você não consegue se afastar porque sente que seria abandono. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Você não está abandonando ninguém ao estabelecer limites. Você está obedecendo a Deus. Você está preservando o que Ele te confiou. Você está reconhecendo que sua vida espiritual é sagrada e que protegê-la não é egoísmo, é responsabilidade. Ellen White foi enfática ao dizer que há pessoas que, por sua própria escolha, se recusam a mudar, e que insistir em carregar quem se recusa a caminhar não é amor, é teimosia. Ela escreveu que há momentos em que a coisa mais amorosa que você pode fazer é recuar, orar de longe e confiar que Deus, na sua sabedoria, fará o que você nunca conseguirá: alcançar o coração dessa pessoa. Porque enquanto você estiver no meio do caminho, ocupando o espaço que só Deus deveria ter, essa pessoa nunca vai buscá-lo. A liberdade espiritual que você busca está do outro lado dessa decisão difícil. Está do outro lado da coragem de dizer não. Está do outro lado da disposição de enfrentar a culpa, reconhecer que ela é falsa e
Escolher obedecer a Deus em vez de agradar pessoas. Porque Deus não te chamou para ser refém de ninguém. Ele te chamou para ser livre, livre para amá-lo, livre para servi-lo e livre para viver em plenitude espiritual. E essa liberdade começa quando você decide proteger sua comunhão com Deus acima de qualquer outra lealdade humana. O que torna esses relacionamentos tão destrutivos é o fato de que eles raramente mostram suas verdadeiras cores de imediato. No começo, tudo parece legítimo. A pessoa parece genuinamente necessitada. O pedido de ajuda parece razoável. E você, com seu coração compassivo, responde. Mas aos poucos, você percebe que não há limites. Que não importa quanto você dê, nunca é suficiente. Que não importa quantas vezes você ajude, a pessoa sempre volta com outra crise, outro drama, outra emergência. E quando você tenta recuar, quando você tenta estabelecer algum limite, vem a manipulação. Pensei que você fosse meu amigo. Pensei que cristãos não abandonavam ninguém. Você está mudando. Ellen White alertou sobre essa dinâmica manipuladora em Testemunhos para a Igreja. Ela escreveu que há pessoas que usam a linguagem da fé, a aparência de necessidade e até mesmo a culpa cristã como ferramentas para controlar os outros. Não são necessariamente pessoas más, mas são pessoas imaturas espiritualmente, emocionalmente dependentes e muitas vezes inconscientes do dano que causam. E quando você cede a essa manipulação, quando você permite que a culpa te mantenha preso, você não está ajudando, está habilitando um padrão doentio que vai destruir vocês dois. Visualize este momento. Você está orando, buscando a Deus, tentando reconectar com a paz que você perdeu. Mas no meio da sua oração, seu telefone toca. É aquela pessoa. De novo. E você sente um aperto no peito, porque você sabe que se atender, lá se vai sua paz. Lá se vai seu momento com Deus. Lá se vai novamente sua energia espiritual. Mas se você não atender, a culpa virá. E junto com a culpa, a voz acusadora. Você é um cristão egoísta. Você deveria estar disponível sempre. E essa batalha interna te consome, te paralisa, te mantém preso em um ciclo que está destruindo sua vida espiritual. Ellen White ensinou que há uma diferença entre compaixão e codependência espiritual. Compaixão é ajudar alguém a se levantar, apontar para Deus e capacitar para a caminhada. Codependência é assumir responsabilidades que não são suas, carregar fardos que Deus nunca te deu e permitir que sua própria saúde espiritual seja sacrificada em nome de uma necessidade que nunca termina. E quando você está em codependência espiritual, você não está servindo a Deus. Você está servindo a uma falsa missão que o inimigo criou para te afastar da verdadeira. Você já se perguntou por quê? Mesmo fazendo tanto por essa pessoa, nada muda? Por quê? Mesmo orando, aconselhando, estando presente, a situação nunca melhora. Talvez porque você esteja fazendo o que só Deus pode fazer. Talvez porque enquanto você estiver preenchendo o vazio que só Cristo deveria preencher, essa pessoa nunca vai buscá-lo. E talvez, só talvez, o maior ato de amor que você poderia oferecer agora não seja mais uma conversa, mais um conselho, mais uma ajuda, mas sim a coragem de recuar e dizer: eu te amo, mas não posso mais carregar o que só Deus pode carregar por você. Esse é o momento de decisão. E Ellen White deixou claro: quando você está entre preservar sua comunhão com Deus ou manter um relacionamento que está te destruindo espiritualmente, a escolha já está feita. Deus sempre vem primeiro, sempre. E quem realmente te ama vai entender isso. Quem não entender, nunca foi um relacionamento saudável desde o início.
Há um padrão que se repete na vida de muitos cristãos sinceros. Eles amam intensamente, se doam completamente e, no final, se encontram espiritualmente devastados. E quando olham para trás, tentando entender o que aconteceu, percebem que houve um ponto de virada. Um momento específico em que começaram a negligenciar sua própria comunhão com Deus, em nome de ajudar alguém. No começo, parecia temporário. É só nesta semana. É só até essa pessoa se estabilizar. Mas uma semana virou um mês virou um ano. E quando perceberam, já estavam completamente consumidos por um relacionamento que se transformou em um peso espiritual insuportável. Ellen White, em Conselhos sobre o Regime Alimentar, ensinou que assim como precisamos de alimento físico regular, precisamos de alimento espiritual constante. Ela alertou que negligenciar a comunhão diária com Deus, por qualquer razão, enfraquece nossa resistência espiritual e nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo. E um dos ataques mais sutis é justamente esse: fazer você acreditar que ajudar os outros é mais importante do que nutrir sua própria vida espiritual. Fazer você acreditar que sacrificar seu tempo com Deus em nome de uma necessidade urgente é virtude, quando na verdade é autossabotagem espiritual. Imagine esta cena. Você acorda de manhã e sabe que deveria orar, ler a Bíblia, buscar a Deus. Mas antes mesmo de abrir as Escrituras, seu telefone vibra. São mensagens daquela pessoa, cheias de angústia, de urgência, de necessidade. E você pensa, posso orar depois, agora preciso ajudar. Então você responde, você aconselha, você conforta. E quando finalmente termina, você está mentalmente exausto, emocionalmente drenado, e a oração ficou para depois, e depois nunca chega, porque no dia seguinte o ciclo se repete, e no outro dia também, até que sua vida devocional desaparece completamente, engolida por uma missão que você achava que vinha de Deus. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Deus nunca te chamou para sacrificar sua comunhão com Ele em nome de ninguém. Nunca. A prioridade sempre foi clara. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Primeiro Deus, sempre Deus. E só depois, a partir dessa comunhão fortalecida, você pode ajudar os outros de forma saudável, sábia e sustentável. Quando você inverte essa ordem, quando você coloca as necessidades humanas acima da sua relação com Deus, você não está sendo compassivo, está sendo imprudente. Ellen White foi enfática ao dizer que há pessoas que, intencionalmente ou não, se tornam obstáculos entre você e Deus. Elas monopolizam seu tempo, sua atenção, sua energia emocional e espiritual. E enquanto você estiver permitindo isso, enquanto você continuar priorizando essa pessoa acima da sua comunhão com Deus, você vai definhar espiritualmente. Sua fé vai enfraquecer. Sua paz vai desaparecer. E no final, você não estará em condições de ajudar ninguém, nem essa pessoa, nem você mesmo. A decisão que você precisa tomar hoje é esta: Deus em primeiro lugar. Não importa quem esteja pedindo sua atenção, não importa quão urgente pareça a necessidade, não importa quanta culpa tentarem colocar sobre você, Deus primeiro, sempre. Porque somente a partir dessa comunhão restaurada, somente a partir dessa prioridade restabelecida, você terá discernimento para saber a quem ajudar e quando recuar. E essa sabedoria só vem de um lugar, do tempo que você passa aos pés de Cristo, ouvindo sua voz acima de todas as outras. Espiritualmente prejudicial é a perda da clareza espiritual. Você costumava ter convicções firmes, discernimento aguçado, uma sensibilidade clara à voz de Deus. Mas agora, tudo parece confuso.
Você não consegue mais discernir entre a voz de Deus e suas próprias emoções. Você não sabe mais o que é certo ou errado em determinadas situações. E o mais assustador, você não sente mais a presença de Deus como antes. Há um bloqueio, um distanciamento. E por mais que você ore, por mais que tente se reconectar, parece que há algo no caminho. Ellen White descreveu esse fenômeno em Caminho a Cristo como um dos efeitos da influência espiritual negativa. Ela explicou que, quando permitimos que pessoas ou situações ocupem o lugar que deveria ser exclusivo de Deus, nossa sensibilidade espiritual é gradualmente embotada. Não acontece de uma vez. Mas aos poucos, imperceptivelmente, começamos a ouvir menos a voz de Deus e mais as vozes humanas ao nosso redor. E quando isso acontece, perdemos nossa capacidade de discernir, nossa clareza espiritual, nossa conexão íntima com o céu. Pense em quantas vezes você já tomou decisões baseadas não na direção de Deus, mas na pressão emocional de alguém. Quantas vezes você já fez escolhas que no fundo sabia que não eram certas, mas fez mesmo assim porque não queria decepcionar determinada pessoa? Quantas vezes você já ignorou a voz suave do Espírito Santo porque a voz alta e urgente de alguém estava gritando mais alto? E o resultado? Consequências dolorosas, arrependimento profundo e a pergunta persistente: como eu não vi isso antes? Ellen White alertou que o inimigo usa pessoas bem intencionadas, pessoas que até amamos, para nos desviar do caminho. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque quando damos a elas um espaço em nossa vida que deveria ser exclusivo de Deus, elas se tornam, sem querer, ferramentas de distração espiritual. E quanto mais tempo passamos sob essa influência, mas nossa clareza diminui, mais nossa fé enfraquece, mais nos afastamos da verdadeira fonte de sabedoria e direção. Você já sentiu isso? Já percebeu que depois de começar a se envolver profundamente com determinada pessoa, suas orações deixaram de ser respondidas? Suas decisões deixaram de ter a paz, característica da direção divina? Sua vida espiritual deixou de ter aquele fluxo natural que costumava ter? Isso não é coincidência, é consequência. É o resultado de ter colocado um relacionamento humano acima da sua relação com Deus. E enquanto você não corrigir essa prioridade, enquanto não restabelecer Deus como o centro absoluto da sua vida, essa confusão espiritual vai continuar. A boa notícia é que não é tarde demais. A clareza pode ser restaurada. A sensibilidade espiritual pode ser recuperada. Mas isso exige uma decisão radical: cortar o que está te separando de Deus. E se o que está te separando é um relacionamento, por mais doloroso que seja, você precisa ter coragem de recuar. Porque Deus está esperando. Ele nunca foi embora. Mas Ele não vai competir pela sua atenção. Você precisa escolher. E essa escolha definirá o rumo da sua vida espiritual daqui para frente. Existe um tipo de exaustão que não é física, não é mental, é espiritual e é a mais perigosa de todas. Porque quando você está fisicamente cansado, você descansa. Quando está mentalmente esgotado, você faz uma pausa. Mas quando está espiritualmente exausto, você continua. Continua indo à igreja, continua orando mecanicamente, continua mantendo as aparências, mas por dentro você está vazio, completamente vazio. E o pior, você não sabe como chegou aqui. Você não consegue identificar o momento exato em que sua vida espiritual desmoronou. Só sabe que algo está profundamente errado. Ellen White, em A Ciência do Bom Viver, descreveu esse estado como uma das consequências de negligenciar o equilíbrio espiritual. Ela ensinou que existem pessoas e situações que, sem que percebamos, funcionam como sanguessugas espirituais.
Elas não roubam sua fé de forma violenta. Elas drenam aos poucos. Conversa após conversa. Crise após crise. E quando você percebe, já não tem mais forças para orar com fervor, para adorar com alegria, para servir a Deus com entusiasmo. Você está sobrevivendo espiritualmente, não vivendo. Talvez você esteja nesse estado agora. Talvez você tenha acordado hoje e, ao tentar orar, não conseguiu. As palavras não vieram. A emoção não estava lá. E você pensou, o que está acontecendo comigo? Talvez você tenha aberto a Bíblia e sentido que estava lendo palavras sem vida. Talvez você tenha ido à igreja e sentido que estava apenas cumprindo um ritual, sem conexão real com Deus. E essa sensação te apavora, porque você sempre foi uma pessoa espiritual, sempre foi dedicado. Mas agora você está espiritualmente morto e não sabe como ressuscitar. A verdade dolorosa é que, muitas vezes, a causa dessa morte espiritual está em um relacionamento que você nunca imaginou que pudesse ser prejudicial. Pode ser um amigo próximo, pode ser um parente, pode até ser alguém dentro da igreja, alguém que você respeita, alguém que parece tão necessitado de você. Mas a realidade é que esse relacionamento está te drenando, está consumindo a energia espiritual que deveria ser investida na sua comunhão com Deus. E enquanto você não reconhecer isso, enquanto não tomar uma atitude, você vai continuar definhando. Ellen White foi clara ao ensinar que preservar a vida espiritual é a prioridade máxima do cristão. Mais importante do que ajudar os outros, mais importante do que manter relacionamentos, mais importante do que evitar conflitos. Porque se você perder sua comunhão com Deus, você perde tudo. E não adianta manter um relacionamento que está te custando sua salvação. Não adianta ajudar alguém se no processo você está se perdendo. Deus nunca pediu esse tipo de sacrifício. Ele pediu que você o amasse acima de tudo, e isso significa proteger sua vida espiritual a qualquer custo. A restauração começa com uma decisão: escolher Deus, escolher sua comunhão com Ele acima de qualquer lealdade humana, escolher sua saúde espiritual acima de qualquer expectativa externa. E sim, isso pode significar afastar-se de pessoas que você ama. Pode significar estabelecer limites que vão decepcionar alguns. Pode significar enfrentar críticas, incompreensão e até rejeição. Mas a alternativa é pior. A alternativa é perder Deus. E se você perder Deus, nada mais importa. A decisão mais difícil que um cristão pode enfrentar é saber quando recuar de um relacionamento que está destruindo sua vida espiritual. Porque o coração compassivo quer continuar tentando, quer acreditar que mais uma conversa, mais uma oração, mais um esforço vai fazer a diferença. Mas Ellen White ensinou que há momentos em que a sabedoria exige retirada. Momentos em que o amor verdadeiro não é ficar, mas ir embora. Não porque você não se importa, mas justamente porque você se importa com sua própria salvação e com o propósito que Deus tem para a sua vida. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen White descreveu situações em que cristãos sinceros foram aconselhados a se afastar de relacionamentos que estavam comprometendo sua fé. Ela não apresentou isso como falha moral ou falta de amor. Apresentou como obediência, como sabedoria espiritual, como coragem de priorizar Deus acima de todas as coisas. E ela deixou claro, há pessoas que você pode amar de longe, orar por elas à distância, desejar-lhes o bem sem estar diretamente envolvido em suas vidas, porque sua presença constante não está ajudando, está apenas perpetuando um ciclo doentio. Visualize este momento de libertação. Você finalmente toma a decisão. Você estabelece limites claros. Você comunica com amor, mas com firmeza, que precisa de distância. E sim, há dor, há culpa, há o medo de estar cometendo um erro.
Mas há também algo que você não sentia há muito tempo: paz. Uma paz pequena no início, quase imperceptível, mas que cresce. E aos poucos, você percebe que sua oração está voltando. Sua alegria em Deus está retornando. Sua clareza espiritual está sendo restaurada. E você entende, essa decisão não foi egoísmo, foi salvação. Ellen White ensinou que Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar, mesmo quando isso exige sacrifícios dolorosos. Ela escreveu que há bênçãos reservadas para os que têm coragem de obedecer à voz de Deus, mesmo quando todo o mundo ao redor não entende. E uma dessas bênçãos é a restauração da comunhão plena com o céu. É voltar a sentir a presença de Deus de forma real, viva, transformadora. É recuperar a alegria da salvação. É redescobrir o propósito para o qual você foi chamado. Você já imaginou como seria sua vida espiritual sem o peso desse relacionamento? Como seria acordar sem aquela ansiedade constante, sem aquela sensação de estar sendo drenado, sem aquela culpa que te persegue? Como seria ter tempo de qualidade com Deus novamente, sem interrupções, sem distrações, sem a pressão emocional que te impede de ouvir a voz dele? Essa vida é possível, mas exige que você escolha. Exige que você tenha coragem de dizer: eu escolho Deus, eu escolho minha comunhão com Ele, eu escolho obedecer, mesmo que doa. A verdade final é esta: você não pode salvar ninguém. Só Jesus pode. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente solta o controle e entrega essa pessoa nas mãos de Deus, algo poderoso acontece. Você se liberta e abre espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Porque enquanto você estiver no meio do caminho, ocupando o espaço que deveria ser exclusivo de Deus, nada vai mudar. Mas quando você recua, quando você confia e obedece, Deus age. E Ele age de formas que você nunca imaginou. Se você chegou até aqui, já sabe a verdade que muitos cristãos levam anos para descobrir. Nem toda necessidade vem de Deus. Existem relacionamentos que se disfarçam de missão, mas que funcionam como armadilhas espirituais. E o amor verdadeiro, o amor que Deus ensina, não é ausência de limites, é sabedoria, discernimento e coragem de escolher Deus acima de tudo. Ellen White dedicou sua vida a alertar o povo de Deus sobre os perigos sutis que destroem a fé. E um dos mais perigosos é justamente este: relacionamentos que drenam a vida espiritual sob o disfarce de compaixão cristã. A decisão está diante de você. Você pode continuar carregando um peso que Deus nunca te deu, sacrificando sua comunhão com Ele em nome de uma falsa responsabilidade. Ou você pode ter coragem de obedecer, coragem de estabelecer limites, coragem de recuar quando necessário, coragem de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que isso decepcione algumas pessoas. E essa escolha não é egoísmo, é obediência, é sabedoria, é fidelidade ao chamado que Deus colocou sobre sua vida. Ellen White deixou registrado em seus escritos que haverá um momento, no fim dos tempos, em que cada cristão precisará estar tão conectado com Deus que nenhuma influência humana poderá desviá-lo. E esse tempo está próximo. Não há mais espaço para relacionamentos que enfraquecem a fé. Não há mais tempo para carregar pesos que Deus nunca designou. Não há mais margem para priorizar pessoas acima da comunhão com o céu. A hora de escolher é agora. E a escolha certa sempre será Deus. Se algo que foi dito aqui tocou seu coração, se você reconheceu sua própria história nessas palavras, não ignore. Isso não é coincidência. É Deus falando com você, chamando você de volta, convidando você a restaurar o que foi perdido. E tudo começa com uma decisão: escolher Deus, proteger sua vida espiritual.
estabelecer limites santos e confiar que, quando você faz isso, quando você obedece com fé, Deus cuida do resto. Ele restaura, Ele renova, Ele fortalece e Ele te usa de formas que você nunca imaginou possível. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o que você está sentindo. Porque às vezes, escrever aquilo que está guardado dentro de nós é o primeiro passo para a cura. E saiba que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. E Ele está esperando que você dê esse passo de fé. O passo que vai mudar tudo.